Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos alunos e alunas do curso de Cristologia, vamos dar continuidade ao nosso curso. Estamos na parte sistemática, a parte mais especulativa do nosso curso, que é provavelmente uma das partes mais difíceis. E por isso, mais e mais, precisamos da graça de Deus, precisamos das luzes do Espírito Santo, que Ele verdadeiramente nos conduza nessa empreitada tão importante para a nossa vida teológica e para a nossa vida cristã também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão da sede da sabedoria da Virgem Santa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na nossa última aula, nós iniciamos o 5º capítulo do nosso curso, justamente a Cristologia, mas numa abordagem mais sistemática, na qual vamos nos abrindo também para questões odiernas, questões recentes e odiernas da Cristologia. Na última aula vimos especificamente as duas naturezas de Cristo, a união hipostática. Apresentamos essas três temáticas do ponto de vista, vamos dizer, bíblico, histórico e sistemático, certo? Acabamos por fazer uma espécie de revisão de muitos pontos que tínhamos visto na parte bíblica e na parte histórica do nosso curso, buscando construir, firmar ou aprofundar a nossa visão sistemática global a respeito destes três pontos fundamentais do dogma cristológico, ou seja, a natureza humana, a natureza divina de Jesus e a união dessas duas naturezas na pessoa do Verbo que se encarnou, uma união hipostática. Introduzindo a aula de hoje, eu gostaria de começar citando o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 236. Os padres da Igreja distinguem entre a teologia e a oikonomia, designando com o primeiro termo o mistério da vida íntima de Deus, desse Deus Trindade, e com o segundo, todas as obras de Deus por meio das quais Ele se revela e comunica a sua vida. É mediante a oikonomia que nos é revelada a teologia, mas, inversamente, é a teologia que ilumina toda a oikonomia. As obras de Deus revelam quem Ele é em si mesmo e, inversamente, o mistério de seu ser íntimo ilumina a compreensão de todas as suas obras. Acontece o mesmo de modo similar entre as pessoas humanas. A pessoa mostra-se em seu agir. Quanto melhor conhecemos uma pessoa, tanto melhor compreenderemos o seu agir. Bom, esse parágrafo, ele vai, digamos, ser estudado com afinco ao longo do nosso curso de Teologia Trinitária.
Mas eu quis começar a nossa aula de hoje citando esse parágrafo 236 como introdução da nossa aula. Por quê? Porque a primeira questão que nós queremos abordar hoje é a relação entre a encarnação do Verbo e a Trindade Santa. Bom, o parágrafo diz claramente que Deus se revela por meio da sua ação no mundo, da sua ação desde a criação, passando pela encarnação, redenção e assim por diante. Então Deus se revela, né? Deus revela o seu ser a nós através das suas ações na história. Ou seja, esse Deus, como os padres da igreja chamavam, esse mistério de um Deus unitrino, de um Deus trindade, teologia, ou seja, esse mistério do Deus que tem a sua intimidade, o seu ser trinitário, se revela na oikonomia, na economia, através de todas as suas ações, né? As obras de Deus revelam quem Ele é. Isso é muito importante. Tão importante que na Idade Média se formulou um adágio que acompanha o estudo da teologia trinitária. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas nós não estamos num curso de cristologia, porque o padre está falando tanto de teologia trinitária? Mas, queridos irmãos, a este ponto do curso, imagino que vocês já entenderam que nós não podemos desassociar completamente um tratado do outro. Ou seja, o tratado cristológico precisa estar sempre sendo apresentado nas suas conexões com a teologia trinitária. Afinal de contas, a identidade do Cristo também é divina. Ele é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou. Pois bem, então na Idade Média se formulou o seguinte adágio: toda ação adextra de Deus é uma ação trinitária. Essa expressão adextra significa toda a ação de Deus para fora de si, para fora do seu ser íntimo, para fora do seu ser trinitário. Isso inclui a criação, a encarnação, a redenção dos homens, a igreja e tudo quanto. Toda a ação de Deus para fora do seu ser trinitário, do seu ser divino, é trinitária. Por quê? Porque toda ação de Deus para fora é um transbordar do ser divino. Nós poderíamos dizer da substância divina, desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, na oikonomia, quando Deus age, Ele age trinitariamente. Ele age como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito importante. Então, o adágio é esse: toda ação adextra de Deus é uma ação trinitária, tá bom? É um axioma da teologia trinitária. Isso é importante para a questão que a gente está querendo responder. A questão que na nossa apostila está no número 5.3.2. A encarnação como obra trinitária. Porque existem algumas dúvidas relativas a isso. Por exemplo, quando dizemos que Deus se fez homem, não estaríamos dizendo que Deus Pai, Filho e Espírito Santo se fizeram homem? Então a encarnação não seria a Trindade que se encarnou na verdade, e não só a segunda pessoa da Trindade? Essa pode ser uma questão que pode surgir na nossa reflexão cristológica. Nós sabemos que, por um lado, nós recebemos a revelação do ser trinitário de Deus através de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne,
que foi crucificado e ressuscitado, o exegeta do Pai, aquele que doa o Espírito Santo, que nos revelou que em Deus nós temos o Pai, que ele é o Filho divino, e que também temos o Espírito Santo, promessa, né, do Pai para a igreja nascente. Então, Cristo é que nos revelou, digamos, a Trindade. O nosso acesso ao mistério trinitário passa por Jesus Cristo, passou e passa por Jesus Cristo, encarnado, crucificado e ressuscitado. Por outro lado, eu não tenho como entender a identidade de Jesus senão à luz da sua filiação divina. Ele é o Filho de Deus encarnado. E quando eu digo ele é o Filho de Deus encarnado, o que isso significa? Não significa apenas um título simbólico dado aos reis, por exemplo, mas significa que ele é o Filho gerado eternamente pelo Pai no seio da Trindade Santa, que ele é consubstancial ao Pai, significa que ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, essa relação entre Cristologia e Trindade é, como nós já sabemos, muito íntima, muito profunda, e a gente não pode deixá-la de lado. Mas, quando falamos do Filho encarnado e usamos essa expressão Deus se fez homem, às vezes essa expressão pode gerar um pouco de incompreensão, porque seria então a encarnação da Trindade? Pois se dizemos que o Filho se encarnou e o Filho é inseparável do Pai e do Espírito Santo, resultaria, ou poderia parecer, que no fundo foi a Trindade que se encarnou, já que o Filho é inseparável do Pai e do Espírito Santo. Se o Filho se encarnou, então o Pai e o Espírito Santo se encarnaram junto com ele. Mas por que então, ao longo de toda a história do cristianismo, é tão certa e tão presente a afirmação de que o Filho se encarnou, o Verbo se encarnou? Como nós temos no prólogo, o Verbo se fez carne. Não seria mais exato do ponto de vista teológico dizer o Filho, o Pai e o Espírito Santo se encarnaram? É claro que a Bíblia e a tradição não falam de uma encarnação do Espírito ou do Pai, mas nós vimos os fundamentos bíblicos da encarnação do Verbo. A Sagrada Escritura, especialmente o Novo Testamento, deixa bem claro que apenas o Verbo, o Filho, se encarnou. Da Trindade Santa se encarnou, como afirma o Segundo Concílio de Constantinopla do ano 553. Eu vou ler agora o final do artigo 424 do Denzinger, que corresponde ao ponto citado do Segundo Concílio de Constantinopla. Se alguém não confessar que a união do Verbo de Deus com a carne, animada por uma alma racional e intelectiva, ou seja, contra toda a tendência apolinarista, segundo a composição, isto é, segundo a subsistência, como tem ensinado os santos padres, e por isso não confessa uma só hipóstase, uma só pessoa nele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Trindade, seja anátema. Esse texto é muito interessante porque justamente nos recorda que em Jesus Cristo nós não temos duas pessoas e nem três. Lembremos-nos que a tendência nestoriana era dizer, e isso está um pouquinho acima no texto, nesse mesmo parágrafo ponto 424, eu não li esse trecho, fala-se contra o nestorianismo, né? E justamente nessa direção. O nestorianismo acabava propondo uma certa visão de Cristo em que conviviam
a pessoa humana e a pessoa divina, unidas pela vontade, unidas moralmente. Então, ou seja, em Cristo teríamos duas pessoas. Mas o nosso texto aqui recorda, em Cristo só temos uma pessoa. E essa pessoa é o da Santa Trindade. Ou seja, só uma pessoa da Trindade se encarnou. Se a Trindade inteira tivesse se encarnado, nós teríamos em Cristo 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se Nestório fosse refletir sobre isso, colocava a 4ª pessoa do homem. Então em Cristo nós teríamos 4 pessoas. Vocês estão entendendo o absurdo do que estamos dizendo, mas é para que compreendamos que a racionalidade da nossa fé católica. Só uma pessoa, quando eu digo Deus se encarnou, não foi a Trindade que se encarnou, foi da Santa Trindade, como diz o Segundo Concílio de Constantinopla, ou seja, uma pessoa, porque em Cristo só tem uma pessoa, não tem 3 pessoas, nem 4, certo? Então espero que isso tenha ficado muito claro para todos. Sem dúvidas, recorda o professor Manfred Hauck, trata-se de um mistério que ultrapassa a nossa razão. Todavia é necessário encontrar uma expressão com a qual nossa razão possa aproximar-se deste grande mistério. A solução exemplar encontra-se na distinção entre a ideia de princípio e a ideia de termo, ou, poderíamos dizer, de objetivo da encarnação. Vamos por partes. O princípio. Então, podemos dizer que a encarnação, ela é uma obra divina para fora da Trindade, adextra. Então, nós já vimos que toda a ação divina adextra é trinitária. Por isso, nós podemos já intuir que a encarnação é uma obra trinitária. O princípio da encarnação é uma ação divina, uma ação trinitária. Ou seja, qual é o princípio da encarnação? O Deus Trindade, que resolveu nos salvar por meio da encarnação do Verbo. Então, nós podemos dizer, sim, que a Trindade é o princípio da encarnação. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. A Trindade é o princípio da encarnação. A substância, a natureza divina é o princípio da ação. A ação, ela é possível por causa do ser divino. E o ser divino é um ser trinitário. Essa ação salvífica é possível porque é Deus quem está agindo. Então Deus pode realizar aquilo que aos olhos dos homens é impossível. Deus pode realizar a encarnação da segunda pessoa da Trindade, que vai assumir, assim realizado, esse ato salvífico, vai assumir a nossa natureza humana. O ato da encarnação sucede, portanto, através da Trindade inteira. Por essa razão, o Novo Testamento pode atribuir o ato que realiza a encarnação seja ao Pai, seja ao Filho e seja ao Espírito Santo também. Vamos ver Hebreus 10, 5. O texto diz: entrando no mundo, Cristo disse, e aí a gente entende, ao Pai: tu não quiseste nem sacrifício nem oferta, mas plasmaste-me um corpo. Vejam, Cristo disse ao Pai: tu não quiseste nem sacrifício nem oferta, mas plasmaste-me um corpo. Ou seja, o Pai plasmou o corpo de Jesus. Foi o Pai que plasmou, segundo esse versículo. E a ideia é muito clara, evidentemente não se trata apenas da corporeidade, mas aqui trata-se
do fato de que o Filho reconhece que a encarnação foi possível graças à ação do Pai. Primeiro ponto, então, se atribui ao Pai a encarnação. Segundo, vamos ver Mateus 1,18, mas podemos ver também Mateus 1,20 e Lucas 1,35. Maria encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. Lembrem-se do nosso credo, que diz a mesma coisa. Foi concebido por obra do Espírito Santo. Pois bem, nesse versículo nós vemos justamente a ideia de que o Espírito Santo trabalhou para a encarnação. A encarnação aconteceu por obra do Espírito Santo. A própria anunciação deixa isso clara. O Espírito vem sobre Maria para realizar a obra da encarnação. Mas vamos adiante. Também temos um texto muito conhecido, o hino cristológico da carta aos Filipenses, que atribui ao próprio Filho a obra da encarnação. Cristo Jesus, mesmo sendo de natureza divina, despojou-se de si mesmo, assumindo a condição de servo. Vejam que o texto, ele sublinha a ação do próprio Filho, a ação do próprio Verbo divino. Cristo Jesus, sendo ele de natureza divina, ele se despoja de si mesmo e assume a nossa condição humana, a condição de servo. Juntando esses três, vamos dizer, versículos lidos, nós podemos dizer que as três pessoas divinas são, portanto, o princípio da encarnação. Mas o termo do ato, o objetivo da ação trinitária, qual é? O objetivo não é que a Trindade se encarne. A Trindade age ad extra, mas ela age com um objetivo, para que o Verbo se encarne, para que a segunda pessoa da Trindade se encarne, o Filho se encarne. O objetivo é somente a encarnação do Filho. Somente nele, na sua pessoa, na pessoa do Verbo, se unem a natureza divina e aquela humana. Mas por que o Filho? Seria necessário realmente que fosse o Filho a se encarnar? Ou, por exemplo, poderíamos pensar na encarnação do Espírito Santo ou do próprio Pai? Segundo Santo Tomás, a encarnação do Verbo, ela não era, digamos, formalmente necessária. Deus poderia ter nos salvado por outro caminho. Ele tem poder para isso. O Espírito Santo poderia ter se encarnado, por exemplo. Mas o teólogo, ele busca a lógica divina. Por que Deus escolheu o Filho para se encarnar? Por que Deus escolheu o Verbo para se encarnar? Primeiro ponto, e aqui a gente vai apresentar apenas 2 argumentos, dentre tantos que Tomás apresenta, como razões de conveniência. As razões de conveniência são justamente isso. É o teólogo que busca entrar humildemente na lógica divina, no porquê Deus escolheu agir de um certo modo, ele que poderia ter feito as coisas de outro modo. Ou seja, não era necessário que fosse assim. Ele poderia ter feito de outro modo. Mas o modo escolhido por Deus revela muito daquilo que ele quer nos dizer. O modo escolhido por Deus nos diz algo. E o teólogo, ele busca justamente essa lógica divina
que nos diz algo sobre o próprio Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o projeto de Deus. O primeiro argumento: o verbo para nós é a expressão de uma ideia. A ideia de um artesão é o modelo segundo o qual ele cria a sua obra. O verbo apresenta-se assim como ideia exemplar. Semelhantemente, o verbo divino é a ideia exemplar segundo a qual Deus criou o universo. Podemos citar aqui o hino cristológico da carta aos Colossenses, o versículo 15 e o 16, por exemplo. Ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por meio dele e em vista dele. Tudo foi criado por meio do Verbo e em vista do Verbo encarnado. Se a criação foi realizada em vista do Verbo, é conveniente que também a reparação da obra caída, dessa obra decaída, melhor dizendo, dessa obra que foi ferida pelo pecado, se faça por meio do Verbo. Ora, tudo foi criado por meio dele e em vista dele. Ele é, vamos dizer, de certa forma, a ideia exemplar, o modelo que inspira a obra criadora. Já que a obra criadora foi ferida, machucada e, de um certo modo, mortalmente, convinha que o Verbo participasse diretamente dessa redenção, dessa cura, dessa salvação que Deus quis oferecer à sua criação e, de modo especial, à humanidade. Então esse seria o primeiro argumento. O segundo: os homens são chamados a participar da vida divina. O projeto de Deus é nos perdoar, vamos dizer, pela encarnação e pela redenção de Cristo, nos perdoar de todos os nossos pecados e nos oferecer uma vida sobrenatural, uma vida divina, uma vida divinizante e capaz de nos introduzir na eternidade bem-aventurada. Deus nos quer em seu Filho Jesus, seus filhos, filhos no Filho, filhos adotivos. Ora, se Deus nos quer filhos, convinha, diz Santo Tomás, que fosse o Filho a realizar essa obra, para que o Pai pudesse dizer o que Ele quer de nós. Ele manda o seu Filho como modelo para nós, de filiação. Ele manda o seu Filho morrer na cruz para nos dar uma vida filial. Ele manda o seu Filho ser o caminho, a verdade e a vida, para que o nosso caminho seja um caminho filial, onde nós vamos aprendendo com o Filho a sermos filhos no Filho, filhos adotivos de Deus. Era conveniente que a participação na filiação divina acontecesse por meio daquele que é o Filho eterno de Deus. Pois, como diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, Deus nos predestinou a sermos conformes à imagem do seu Filho. Então Deus quis desde sempre que nós fôssemos como o seu Filho. Por isso convinha que fosse o seu Filho que se encarnasse para nos revelar a vontade divina, o projeto divino, um projeto filial para nós. Convinha que fosse o Filho a falar de uma vida filial, a nos dar a possibilidade, a graça de viver uma vida filial, a nos mostrar o caminho de uma vida filial, a ser Ele mesmo a via de uma vida filial. Passamos para um próximo ponto. Vamos refletir um pouco sobre a encarnação e o devir. 5.3.3 da nossa apostila.
O Verbo se fez carne, ho logos sarx egeneto. Se Deus se fez homem, não colocamos assim em Deus uma certa mudança, porque, entendamos, antes da encarnação, Deus não estava unido à nossa humanidade, e depois ele passa a estar unido à nossa humanidade. Antes e depois nós temos uma diferença. Isso aqui não seria uma mudança em Deus? Não estaríamos diante de uma espécie de movimento em Deus? Algo que se move, que muda em Deus? Esse movimento aqui é uma expressão, para quem tem dúvidas sobre isso, filosófica. O movimento equivale à mudança, né, no pensamento aristotélico. Então não estaríamos diante de um movimento, de um estado a outro em Deus? Aconteceu em Deus alguma coisa que não existia antes? Então, quando eu falo de encarnação, será que a encarnação não introduziria em Deus uma mudança? E eu não estaria atentando contra esse elemento essencial da ontologia divina? A própria Sagrada Escritura ensina a imutabilidade de Deus. Nele, diz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, nele não existe variação, nem sombra de movimento. Em outras palavras, nele não existe espaço para mudança. Mais uma vez, estamos entrando um pouco no tratado trinitário, no tratado do Deus Uno e Trino, de Deu Uno e Trino, que nós tocamos nessas questões. Mas, aqui na Cristologia, temos que, de certa forma, refletir também sobre essas questões. Ou seja, algo que é essencial da Cristologia, a encarnação do Verbo, não contraria ou não contradiria a imutabilidade divina? Vamos ver o que diz o Concílio de Nicéia, do ano 325. Contra Ário, que considerava que o Verbo era mutável, este concílio afirmou: aqueles que dizem o Filho de Deus é variável e mutável, estes estão excomungados da Igreja Católica. Então vejam a força dessa afirmação. Não podemos dizer que o Verbo, pelo fato dele ter se encarnado, ele sofra algum tipo de variação, de mutação. Quanto mais projetar tal tipo de situação, de variação ou de mutação na Trindade Santa. Do mesmo modo, o Concílio de Calcedônia, 451, afirma que não se misturam a divindade e a humanidade em Jesus. Vou ler agora o número 294 do Denzinger. O Filho de Deus entra, portanto, no que no mundo é fraco, descendo da sede celeste, sem abandonar a glória do Pai, gerado numa ordem nova, num novo nascimento. Mais adiante se lê: pois assim como Deus não muda pela misericórdia, assim o homem não é absorvido pela dignidade. De fato, cada uma das duas formas opera em comunhão com a outra, o que lhe é próprio. Isto é, o Verbo opera o que é do Verbo, a carne opera o que é da carne. Dessas realidades, uma brilha nos milagres, e aqui o texto se refere à divindade, e outra é submetida nos ultrajes, a referência é à humanidade. E como o Verbo não abandona a igualdade da glória do Pai, continua imutável,
também a carne não abandona a natureza do nosso gênero. Ou seja, em Cristo nós temos uma natureza humana que é mutável, porque é próprio da natureza humana a mutabilidade, e temos também a natureza divina, uma natureza imutável. Então, essas duas naturezas, uma mutável e uma imutável, elas estão em comunhão, elas estão unidas no Verbo encarnado. Mas entendamos, a natureza mutável é a humana. E isso não significa, porque não tem mistura entre essas duas naturezas, que a mutabilidade da natureza humana passe para a natureza divina. Isso, evidentemente, seria uma contradição. A mutabilidade, ela está do lado da natureza humana. A natureza humana é mutável. Mas como não tem mistura, não tem confusão, como diz Calcedônia, entre essas duas naturezas, unidas na pessoa do Verbo, na hipóstase do Verbo encarnado, então a natureza divina ela continua com todos os seus atributos, inclusive da imutabilidade. Então Jesus Cristo, enquanto Deus, é imutável. Enquanto homem, a sua natureza humana foi assumida na sua condição própria de mutabilidade. Entre os teólogos no tempo moderno que aderiram a uma certa visão de mutabilidade de Deus, teólogos que às vezes falam do sofrimento que existe em Deus, de uma certa paixão que existe em Deus, ou de kenosis que existem em Deus. Esses teólogos, eles têm algo em comum, eles sofreram a influência de Friedrich Hegel. Mas essa não é uma novidade no âmbito da cristologia, porque já na antiguidade encontramos opiniões semelhantes, por exemplo, entre os gnósticos valentinianos, que introduziram quase uma dramática, para usar um termo baltasariano, no próprio Deus. Contra os valentinianos se levanta o grande Santo Irineu, afirmando, na sua obra Adversos Hereges, que Deus é todo imóvel e sempre o mesmo. Ou seja, não tem mudança em Deus. Ele é sempre o mesmo. Neste contexto, é claro que a imutabilidade de Deus não deve se confundir como uma realidade chata, como algo, como uma espécie de tédio, né? Um Deus, uma espécie de estátua que não pode ir nem para a direita nem para a esquerda e fica ali no tédio eterno do seu próprio ser. Não, absolutamente. Porque em Deus nós temos a plenitude da vida, nós temos a plenitude do amor, nós temos três pessoas que se amam eternamente, perfeitamente, completamente. E a experiência do amor, ela nunca é, se verdadeira, um tédio. O amor faz com que exista a felicidade. Então em Deus nós temos uma felicidade eterna, máxima, plena, perfeita. Então não há nenhum tipo de sombra, de tédio, ou de chatice, ou de monotonia em Deus, quando nós falamos de imutabilidade. Mantendo a verdade que Deus é imutável, é necessário descrever a mutabilidade por parte da natureza humana na vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a relação entre essa mutabilidade da natureza humana e a imutabilidade divina. Para descrever essa realidade, Tomás distingue, na sua Suma Teológica, primeira parte, questão 13, artigo 7, na resposta que ele dá à questão, a relação real de relação segundo a razão. Nós encontramos dois exemplos dados
por Santo Tomás para tentar explicar essa diferença entre uma relação real e uma relação segundo a razão. Relatio realis e secundum rationem tantum. Eis o primeiro exemplo. A nossa inteligência, ou os nossos sentidos, ou se você preferir, os nossos olhos, são o ponto de partida desse primeiro exemplo. Quando olhamos para uma árvore, existe, do nosso ponto de vista, uma relação real com aquela árvore, uma relação entre o meu ser e aquela árvore. A minha inteligência apreende a árvore através dos meus sentidos, ou através da minha visão, para ser mais claro. Então, entre a minha pessoa e aquela árvore, já que eu estou olhando para ela e apreendendo, colhendo, por assim dizer, a verdade daquela árvore a partir dos meus sentidos, refletindo sobre ela, existe uma relação real do meu ponto de vista, do ponto de vista do meu ser. Mas do ponto de vista da árvore, não existe, evidentemente, uma relação análoga àquela que eu estou descrevendo. Eu posso falar de uma relação segundo a razão. A árvore está diante de mim. A árvore está perto de mim. Mas a árvore ela não está, digamos, me vendo, aprendendo o meu ser, refletindo sobre mim. Então eu não posso falar de uma relação real do ponto de vista da árvore, mas apenas de uma relação segundo a razão. O segundo exemplo é semelhante, ele fala de um animal, a gente pode pensar num animal racional, e de uma coluna que está imóvel. E esse animal, na medida em que ele se move em torno dessa coluna, ora ele está de um lado da coluna, ora ele está do outro. E esse animal, ao olhar para esta coluna, pode dizer: esta é a coluna direita, ou esta é a coluna que está à minha esquerda. Então existe uma relação real do ponto de vista do animal, daquele animal que está observando a coluna. E isso faz com que a coluna possa receber qualificações. É a coluna da direita, é a coluna da frente. E dependendo da configuração do local, por exemplo, um templo com muitas colunas, se o animal se move, essa coluna que no início estava à direita, ela pode mais adiante estar à esquerda, porque o animal se movimentou. E então existe uma relação real do ponto de vista do observador, do animal que está observando, mas não do ponto de vista da coluna. Do ponto de vista da coluna, a coluna está imóvel, imutável, enquanto o animal está se movendo. O animal vai para a direita, vai para a esquerda, está em movimento. E a ideia é essa de mutação, certo? Na terceira parte da Suma, ali na questão 2, artigo 7, na questão 16, artigo 6, Santo Tomás vai aplicar essas ideias que ele colhe da filosofia aristotélica à encarnação do Verbo, para dizer que o devir é uma mudança, uma relação real apenas do ponto de vista humano. Da parte de Deus, é uma relação segundo a razão, porque Deus não muda, Deus é imutável. Dentro dele, dentro de Deus, nós sabemos tudo, Deus conhece tudo, Deus tem a onisciência, tudo no fundo é previsto. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ou seja, Deus sabia tudo o que iria acontecer desde o início, antes de criar a realidade. Isso não significa que Deus quis o pecado, ou que Deus quis que uma alma fosse para o inferno. Ele criou todos livres, criou todos para o bem, mas ele sabia que dando a liberdade ao homem, o homem podia usar bem ou mal a liberdade,
e ele pode prever se uma pessoa vai usar bem ou mal. Mas isso não significa que Deus não dê oportunidade para todos de se salvar. Então a presciência, que está ligada à onisciência divina, não significa uma predeterminação ou predestinação de algumas pessoas ou de algumas almas, de alguns seres para o inferno, por exemplo. Não, absolutamente. Certo? Muito diferente do pensamento calvinista. A nossa visão católica admite uma predestinação, mas esse não é o assunto da nossa aula hoje, apenas enquanto positiva. Deus pode predestinar alguém para uma coisa boa, porque Deus é bom. Deus nunca pode predestinar alguém para uma coisa má, para o inferno, por exemplo, como Calvino admite na sua visão de predestinação. Em outras palavras, voltando às definições, à ideia de Santo Tomás, o devir, essa mudança em Jesus Cristo, existe de um modo real na natureza humana dele. Mas do ponto de vista de Deus, como aquela coluna imóvel, o devir. Deus, em relação ao devir, tem uma relação segundo a razão, que não é real. Ou seja, em Deus não há mudança, variação. Deus continua imutável. Então, pensando em nosso Senhor Jesus Cristo, na sua dupla natureza e na sua união hipostática, nós podemos dizer que a natureza humana de Jesus é mutável, a natureza divina é imutável. Mas a pessoa é uma só, é a pessoa do Verbo. E enquanto o Verbo é Deus, ele é imutável. Na medida em que ele assume a natureza humana, que é mutável, a pergunta seria: isso não significaria a mudança da pessoa, que é a pessoa do Verbo? Não. Porque a relação entre a pessoa do Verbo e a sua natureza humana é como aquela do animal, natureza humana, com a coluna. A pessoa do Verbo é imutável, a natureza humana dele é mutável. Então existe uma relação real do ponto de vista da natureza humana, certo? Do ponto de vista da humanidade de Jesus, ela é realmente mutável, mas do ponto de vista da divindade, ou melhor dizendo, da pessoa do Verbo, essa relação com a mutabilidade é uma relação apenas segundo a razão. Ou seja, essa mutabilidade da natureza humana, ela não é real na pessoa do Verbo. Ela, digamos, a relação entre a pessoa do Verbo e a mudança, a mutabilidade da natureza humana é apenas uma relação segundo a razão. Certamente essa terminologia não deve sugerir que Deus seja frio ou indiferente, já que ele é imutável, ele é como já que usamos a imagem da coluna, uma coluna de mármore fria, digamos, imutável e indiferente para com a nossa humanidade. Mas, na verdade, nós sabemos que Deus é amor, que Deus é amor infinito, desde sempre para sempre. É importante essa distinção entre natureza humana e natureza divina, mutabilidade e imutabilidade, para evitarmos um certo modo de falar que pode conduzir a uma confusão doutrinária, uma confusão de tipo gnóstica, por exemplo, ou uma confusão de tipo hegeliana entre Deus e o homem. A humanidade e a divindade em Jesus, elas não estão misturadas, como certas linhas do gnosticismo apregoavam, né? Jesus Cristo como uma espécie de ser híbrido entre Deus e homem. Um ser que, no fundo, não é nem Deus nem homem, no final das contas. Mas, ao mesmo tempo, nós não devemos cair no erro de vermos Deus apresentado como um ser criado, ou seja, passível de mudança.
A imutabilidade de Deus é muito importante porque ela mostra a transcendência divina, mas também a imutabilidade de Deus está ligada à gratuidade. Deus não precisa de nada e de ninguém, ele é perfeitamente feliz e completo, e amor e infinito e felicidade infinita. E se ele criou as coisas, e se ele salvou a humanidade, e se ele se encarnou, tudo isso foi de um modo gratuito, por amor mesmo, como um transbordar gratuito do amor divino, do amor eterno de Deus. E isso nos afasta de uma certa visão hegeliana que tende a falar da criação e do operar redentor de Cristo como necessários, roubando a gratuidade, o aspecto da graça, a gratuidade do operar divino, tanto na criação quanto na obra redentora. Hegel, então, ele de certa forma introduz em Deus essa ideia de mutabilidade. Um texto do Novo Testamento é muito amado pelos teólogos quenóticos protestantes e, mais tarde, católicos também, seguindo os rastros de Hegel. Para sermos mais exatos, é Filipenses 2, versículo 7. O Filho despojou-se de si mesmo, ou literalmente esvaziou-se de si mesmo. Em grego nós temos a expressão ekenosen, e o substantivo que corresponde a esse verbo seria kenosis. Os teólogos quenóticos pensavam que Jesus tinha deixado para trás a divindade ou algumas qualidades divinas. É como se, entendamos, a segunda pessoa da Trindade abrisse mão de certos atributos divinos e mudasse. Então a segunda pessoa da Trindade teria livremente optado por abandonar a imutabilidade e se tornar um ser mutável. Uma explicação correta sobre a kenosis deve colocar em relevo dois aspectos. O Filho de Deus, em primeiro lugar, despojou-se na sua natureza humana da glória que correspondia a ele. Isso é muito importante, atenção. Como é que nós devemos ler esse texto de Filipenses 2:7? Não como esses teólogos quenóticos que introduzem na teologia trinitária a ideia de mutabilidade, ou seja, a segunda pessoa da Trindade decidiu livremente ser mutável para nos salvar. Mas nós devemos ver, na verdade, o Filho de Deus eterno despojou-se ao assumir a nossa natureza humana, porque ele tinha uma glória enquanto Deus, e ao assumir a nossa natureza humana, ele não quis que a sua natureza humana assumida manifestasse a sua glória, brilhasse e irradiasse a sua glória. Mas ele quis assumir nossa natureza humana na sua humildade, na sua simplicidade, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Por isso ele não quis que a sua natureza humana fosse transbordasse a sua glória. Algo que acontece, por exemplo, lá na Transfiguração. Na Transfiguração, o Santo Tomás explica isso, na Transfiguração, o Filho de Deus é como se ele te permitisse, naquele momento, ele permite que a sua humanidade transborde, resplandeça a sua glória divina. E o impacto é tremendo. O impacto é tremendo na vida dos 3 apóstolos, certo? Mas ali foi um momento extraordinário da sua vida humana, que de certa forma prepara o mistério da ressurreição, porque quando ressuscitado, a natureza humana de Jesus vai
vai ser glorificada, pneumatizada. Vai, digamos, irradiar totalmente a glória de Deus, de um modo misterioso e perfeito, certo? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, nós devemos entender esse texto de Filipenses 2,7 dessa forma. Na verdade, o Filho de Deus se despoja, ao assumir a nossa natureza humana, da glória que corresponde à sua divindade. Ou seja, a natureza humana assumida por Jesus não vai manifestar visivelmente, claramente, a glória de Deus. Ela vai se manter na simplicidade, na humildade da sua especificidade, como a nossa natureza humana. Ela vai ser igual em tudo, a humanidade de Jesus vai ser igual em tudo à nossa humanidade, exceto, como eu disse já, exceto pelo fato de que em Jesus não há nenhuma sombra de pecado. Ou, continua a apostila, o Filho de Deus assumiu uma natureza com a qual se revela e se vela ao mesmo tempo. Em outras palavras, Jesus, através da natureza humana, ele pode revelar o rosto do Deus invisível, ele pode falar aos homens em uma linguagem humana, como homem, mas ao mesmo tempo ele mantém a sua natureza humana, de certa forma, protegendo a sua glória divina. Quem olha Jesus Cristo não vê, digamos, raios saindo dos seus olhos, dos seus ouvidos. Quem olhava Jesus Cristo, a não ser naquele momento da transfiguração ou lá mais tarde na ressurreição, via um homem como nós, com todos os limites, que come, que bebe, que dorme, que fica cansado, que sua e etc. Ou seja, a kenosis de Filipenses 2,7 significa a assunção da natureza humana em estado não glorificado. Por outro lado, Paulo afirma que os judeus crucificaram o Senhor da glória, lembrando que, sendo Jesus Cristo o Verbo encarnado, a glória permanece na divindade, é um atributo da divindade de Jesus. Não se pode separar inteiramente, como nós bem sabemos, o Concílio de Calcedônia é claro quanto a isso, a divindade e a humanidade de Jesus. A glória divina, ela resplandece na alma humana, uma vez que esta, na sua parte superior, encontra-se na visão beatífica, que é um tema que nós vamos tratar mais adiante no nosso curso. Desta forma, pode-se dizer, como Leão Magno, que o Filho Divino desceu do trono celeste, mas não abandonou a glória do Pai. Nós lemos esse texto, que é do Thomus Ab Flavianum, de Leão Magno, que compõe o texto do Concílio de Calcedônia. Ou seja, o Filho Divino desceu do trono celeste, mas não abandonou a glória do Pai. A glória, todavia, não compreende a humanidade inteira de Jesus. Ela não vai, digamos, resplandecer na humanidade completa, inteira de Jesus. Exceto, como nós já dissemos, no momento da transfiguração e depois da Páscoa. Então isso é muito importante, ou seja, a corporeidade, o corpo de Jesus, ordinariamente ele não manifestava a glória de Deus. Porque Jesus não quis isso. Porque no projeto divino, Jesus queria ser um homem como nós, em tudo igual, exceto no pecado. Mas, na alma de Jesus, a gente seguindo um pouco o esquema aristotélico de alma, se pode falar da parte superior
da alma de Jesus, ou seja, lá onde está o intelecto, o espírito, né? E ali Jesus, como nós vamos ver mais tarde, ele gozava de um privilégio que é o da visão beatífica. Isto significa que a parte superior da alma de Jesus estava, por assim dizer, imersa na glória de Deus, era envolvida pela glória de Deus. Na teologia contemporânea, existem alguns teólogos que fizeram formulações um pouco problemáticas relativas justamente à encarnação. Perigosas porque parecem apontar na direção de uma mutabilidade de Deus no ato da encarnação. Um exemplo é Karl Rahner, que afirma que Deus, permanecendo em si imutável, pode transformar-se no outro. Ou seja, Deus permanece em si imutável, mas pode transformar-se no outro, ou seja, se encarnar em Jesus Cristo. Esta formulação ela é contraditória, evidentemente. Existe uma influência da dialética de Hegel nela. E é preciso que a gente entenda bem que, no fundo, para sermos bem precisos com a linguagem, quando a gente usa o termo Deus se tornou homem, quando você usa esse termo, essa expressão Deus se tornou, essa expressão talvez não é a melhor. Porque Deus se tornou, parece, Deus se mudou em homem. Né? Eu me tornei um homem melhor, eu mudei, não era bom, agora eu sou, ou não era tão bom, agora eu sou melhor. Então Deus se tornou, não seria, vamos dizer, uma expressão exata do ponto de vista teológico. Na verdade, Deus não se torna alguma coisa, porque ele já é. Ele é Deus. Enquanto Deus, ele não muda. Então ele não se torna uma outra coisa. Mas o que a gente quer dizer, na verdade, quando eu digo o verbo se fez carne, ou Deus se fez homem, é que o verbo ele não mudou. Não passou de espírito para carne. Não passou de Deus para homem. Ou não passou de um Deus para, vamos dizer, um ser híbrido de Deus e homem. Mas eu quero dizer que o verbo assumiu a nossa natureza humana, sem deixar de ser verbo divino, sem deixar de ser o verbo divino, ele assumiu a nossa natureza humana. Ele assumiu, para usar Filipenses 2,7, a forma de servo. Né? Ou seja, a nossa natureza humana não, vamos dizer assim, glorificada por inteiro. Importante que a gente sempre nas nossas reflexões mantenha, né, a distinção entre as duas naturezas. Elas não devo separá-las, mas devo distingui-las. E aqui também a gente acaba citando um outro adágio muito comum na Idade Média, na escolástica, que é distinguir, sim, separar, não. Então a gente deve, sim, distinguir, não são a mesma coisa, natureza humana e natureza divina, mas sem separá-las. Elas são inseparáveis, né? Estão unidas na pessoa do Verbo. O próximo ponto da nossa aula de hoje pode ser apresentado sob o título O Início e a Duração da Encarnação. Vamos seguir aqui tanto a apostila do professor Manfred Hauck como o livro O Mistério de Cristo, de Fernando Ocares, Lucas Mateus Seco e José Riestra, um livro publicado originalmente em espanhol e traduzido em diversas línguas.
Eu tenho a edição em italiano. É uma verdade de fé que a união hipostática começou com o início da natureza humana de Jesus. Então preste atenção nessa frase. A união hipostática começou com o início da natureza humana de Jesus. Nunca houve um momento em que a humanidade de Jesus não estivesse unida ao Verbo. Ou seja, quando a humanidade de Jesus foi concebida, ela já estava unida ao Verbo. Ou seja, quando é que começa a união hipostática? A união hipostática começa na concepção humana de Jesus Cristo. Ou seja, no seio da Virgem Maria, a natureza humana de Jesus é concebida já desde o início, unida ao Verbo encarnado. Outro ponto importante, que também é verdade de fé, é que a união hipostática, ela jamais se interrompeu. Não houve um momento da vida de Jesus em que a união hipostática se interrompesse, nem no momento da sua morte. E a união hipostática jamais se interromperá. Ela é para sempre. Então, nós temos que reunir agora essas informações. Ou seja, é verdade de fé que a união hipostática começou com o início da natureza humana de Jesus, no seio da Virgem Maria, que a união hipostática em nenhum momento foi interrompida e que jamais ela se interromperá. Escreveu Gregório de Nissa: desde o início e para sempre, a divindade se uniu ao corpo e à alma de Cristo. Esse é um texto que está numa obra, Adversus Apollinarium, de Gregório de Nissa. O fato de que a união hipostática tenha começado com o início da natureza humana de Jesus é testemunhado também pelo símbolo apostólico, quando dizemos: foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Porém, ao longo da história, nós vemos que alguns se opuseram a esta verdade. Por exemplo, algumas tendências gnósticas colocavam o início da encarnação não no início da natureza humana de Jesus, ou seja, no seio da Virgem Maria, mas alguns falam dessa união do Verbo com o homem Jesus acontecendo apenas no batismo. E na mesma corrente gnóstica defende que o Verbo, ou o Cristo, teria partido de Jesus antes da crucifixão. Vejam bem o problema aqui. O Verbo teria se unido ao homem Jesus no batismo. Então essa união, entre aspas, entre Deus e o homem em Jesus aconteceu no batismo, e essa união teria se interrompido antes da cruz, porque evidentemente Deus não pode morrer crucificado, segundo essas tendências gnósticas que são dualistas também. A doutrina católica, na verdade, diz bem claramente que o Verbo não assumiu um homem que já tinha sido concebido, como essa ideia gnóstica parece sugerir. Mas a doutrina católica defende que a concepção da humanidade de Jesus é contemporânea à assunção da humanidade por parte do Verbo que se encarna. Na história da teologia, nós vimos que Orígenes propôs
uma teoria da pré-existência das almas. Ou seja, as almas humanas pré-existem aos corpos. Antes de nós sermos espíritos encarnados, nós somos já alma, lá nas ideias divinas, lá no céu. E num determinado momento, no ato da nossa criação, a nossa alma, por assim dizer, se associa ao corpo quando Deus nos cria. Então as nossas almas existem antes dos nossos corpos, segundo Orígenes. Aplicando essa ideia a Jesus Cristo, a alma de Jesus já existia antes do seu corpo. E a alma de Jesus, desde o início da sua existência, está unida ao Verbo divino. Em outras palavras, o Verbo assumiu a alma de Jesus antes da encarnação. Em outras palavras, Orígenes parece indicar que a união hipostática, a união entre o Verbo e a alma de Jesus, é anterior à encarnação. Ou seja, os dois momentos não coincidem, como a doutrina católica ensina. Orígenes também pensava que, no fim, a corporeidade de todos os espíritos, incluindo o corpo ressuscitado do Senhor, desapareceria. Ou seja, no final dos tempos, o corpo de Jesus Cristo se desmaterializaria, né? Jesus Cristo ficaria apenas o Verbo unido à alma humana de Jesus. Esta doutrina de Orígenes, em relação à pré-existência da alma do Senhor e a sua união hipostática antes da encarnação, foi condenada por um sínodo de Constantinopla em 543, um sínodo mais tarde aprovado pelo Papa. Você pode ver isso no texto do Enchiridion Symbolorum, o Denzinger, número 404 e seguintes. Vejam a beleza dessa frase de São Leão Magno, tirada de uma das suas epístolas. A natureza humana de Jesus não foi assumida no sentido de que antes foi criada e depois assumida, mas ela foi criada na Assunção, no ato da Assunção. Então, como é bonita essa frase de São Leão Magno. Ele quer dizer que a natureza humana, ela não foi assumida porque existia o homem Jesus ao qual se uniu o Verbo. Um homem Jesus já pré-existente ao qual o Verbo se une. Mas ela foi assumida no sentido de que, ao ser criada, ela foi, naquele mesmo instante, assumida pelo Verbo. Ao contrário, vejam que a influência de Orígenes foi tão grande que autores importantes como Gregório de Nissa chegam a afirmar que o Senhor era homem somente durante a obra da salvação. Na sua segunda vinda, na parousia, ele viria sem a forma corporal, sem um corpo, bem na linha do pensamento de Orígenes. Outros autores que formularam ideias semelhantes àquela de Orígenes e de Gregório de Nissa foram Marcelo de Ancira e Fotino, autores do século IV. Marcelo de Ancira, por exemplo, ele rejeitava a subsistência eterna do Cristo, bem como a sua divindade e o seu reino eternos. Em outras palavras, a união hipostática ela seria apenas uma realidade temporária
que duraria até o final dos tempos, mas depois ela seria, por assim dizer, desfeita. A encarnação, então, não seria para sempre. Em 381, o Concílio de Constantinopla ensina que o seu reino não terá fim, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, vai reinar para sempre. Em outras palavras, a união hipostática não terá fim, a encarnação não terá fim. O texto do concílio invoca a autoridade de Lucas 1:33, aonde lemos: ele, referindo-se a Jesus Cristo, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Outro texto importante, que normalmente é associado ao para sempre da encarnação, é Hebreus 7:24, aonde nós lemos: Jesus, porém, uma vez que permanece para sempre, possui um sacerdócio imutável. De onde concluímos que Jesus Cristo, que é sumo sacerdote na sua humanidade, como nos ensina o 5º capítulo da carta aos Hebreus. No versículo 1 nós lemos: de fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Então Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote na sua humanidade, permanece para sempre. Permanece para sempre. Possui Jesus Cristo um sacerdócio que não passa, que não muda. A união hipostática não tem fim, porque Deus não retira a sua graça sem a culpa da criatura. É um princípio este da vida espiritual. Ou seja, Deus não retira da natureza humana de Jesus a graça da união, porque ela é toda santa, porque nela não há nenhum tipo de pecado. Você pode aprofundar esse tema lendo a Suma Teológica, 3ª parte, questão 50, artigo 2. Vamos ler. O que Deus concede por graça nunca nos é tirado, senão por nossa culpa. Por isso diz o apóstolo, Romanos 11:29, os dons e a vocação de Deus são imutáveis. Ora, muito maior é a graça da união, pela qual a divindade se uniu à carne na pessoa de Cristo, que a graça da adoção, pela qual os outros são santificados, e também perdura mais, por natureza, porque essa graça se ordena à união pessoal, ao passo que a graça de adoção se ordena a uma união, de certo modo, afetiva. E contudo vemos que a graça de adoção nunca é perdida sem culpa. Ora, Cristo não teve nenhum pecado, logo era impossível que se rompesse a união entre a divindade e a carne, por onde, assim como antes da morte, a carne de Cristo estava unida, segundo a pessoa e a hipóstase, ao Verbo de Deus, assim lhe permaneceu unida depois da morte, de modo que não fosse uma a hipóstase do Verbo de Deus e outra a da carne de Cristo depois da morte, como diz o Damasceno. Então, Santo Tomás está explicando aqui, justamente, que no momento da morte de Jesus, o corpo se separa da alma. Esse é o conceito filosófico de morte.
ou seja, a alma humana de Jesus se separa do corpo. Porém, tanto a alma continua unida à natureza divina na hipóstase do Verbo, quanto o corpo, que vai ser colocado no sepulcro, continua unido à natureza divina na hipóstase do Verbo. Ou seja, se nós pensarmos na constituição ontológica de Jesus, a morte gera uma ruptura, mas uma ruptura na natureza humana. Ou seja, quebra-se a união entre corpo e alma, morte humana. Mas tanto a alma quanto o corpo permanecem unidos à natureza divina na hipóstase do Verbo. Ou seja, a morte de Jesus não significa a quebra da união hipostática, uma interrupção da união hipostática. Santo Tomás, no texto que nós acabamos de ler, então insiste no fato de que a união hipostática não se interrompe nem no momento da morte de Jesus. Alguns textos bíblicos apontam na direção de que a união hipostática também não se interrompa durante a paixão e, evidentemente, morte. Por exemplo, Atos 3,15, quando Pedro se dirige aos judeus dizendo: matastes o autor da vida, ou seja, aquele que morreu na cruz é Deus, o autor da vida. Deus é o Senhor da vida. Em São Paulo, nós encontramos em 1 Coríntios 2,8 uma frase muito parecida: crucificaram o Senhor da glória. Ou seja, aquele que foi crucificado é o Senhor da glória, é o Deus glorioso. Essas frases então indicam justamente que durante a paixão e morte, a união hipostática não se interrompeu. Uma outra ideia que ajuda a fortalecer o que estamos dizendo pode ser formulada do seguinte modo: Jesus Cristo, a sua humanidade, não é apenas um meio para a redenção, um meio que Deus usa e depois joga fora, mas a redenção consiste justamente nessa união entre Deus e o homem em Jesus Cristo, nessa obra de encarnação, nessa assunção da nossa natureza humana pela pessoa do Verbo encarnado. Por isso a união hipostática não cessará. A união hipostática é para sempre, porque para sempre é a obra da salvação. Deus quer nos oferecer pela salvação um para sempre nele, um para sempre bem-aventurado. A união hipostática começou então na concepção e nunca terminará. Precisamos pensar também um pouco numa frase que Jesus diz na cruz, que pode ser interpretada, como foi ao longo da história, de um modo equívoco. Jesus na cruz gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Trata-se aqui do Salmo 22, 21, e esse texto se encontra no Evangelho de Marcos 15, 34 e Mateus 27, 46. Segundo Ário, essa frase estaria dizendo que Jesus não era verdadeiramente Deus, pois Deus não pode ser abandonado por Deus. Preciso, para compreendermos essa frase de Jesus, interpretarmos o contexto do Salmo 22. Ou seja, esse versículo é o iniciozinho do Salmo 22. O Salmo 22 descreve o sofrimento de um justo. Descreve de uma forma que se aproxima muito do evento da crucifixão. Porém,
na parte final do salmo, aquele que está sofrendo louva o Senhor e expressa a sua confiança em Deus, na certeza, como o próprio salmo recita, que o Senhor o livrará da morte e que a sua alma viverá para Deus, a sua descendência o servirá. E o povo que vai nascer, e tudo indica que esse vai nascer está ligado a este sacrifício, a esse sofrimento, que seria redentor, e o povo que vai nascer vai dizer: isto fez o Senhor, reconhecendo a obra de Deus que se realizou através do sofrimento desse homem justo. As palavras de Jesus crucificado, meu Deus, por que me abandonaste?", foram interpretadas ao longo do período patrístico de dois modos, e depois acrescentaremos uma terceira interpretação que nasce a partir de um conhecimento maior também do judaísmo da época de Jesus. Para explicar esse abandono, entre aspas, existem duas soluções clássicas, recorda o professor Manfred Hauck. O abandono significa que Deus não protege a vida humana de Jesus. Esta interpretação está em harmonia com a oração de Jesus no Monte das Oliveiras. Hugo de São Vítor, autor do 12º século, afirma: Deus não suspende a sua presença, mas somente a sua proteção. Mesma linha de pensamento, nós podemos citar o grande Aquinate, ou seja, Santo Tomás de Aquino, na terceira parte da Suma Teológica, questão 50, artigo 2, na resposta à primeira objeção. Vamos ler o texto. O abandono do qual se fala não se refere ao dissolvimento da união hipostática, mas ao fato de Deus Pai ter deixado Cristo exposto à paixão. Ou seja, o abandono neste caso significa, na verdade, que Deus Pai não o defendeu dos seus perseguidores. A segunda solução é aquela proposta por Santo Agostinho. Santo Agostinho pensa que Jesus reza este versículo do Salmo como nosso sacerdote e chefe. Em outras palavras, na oração de Jesus, ele acolhe a nossa situação de pecado, nós que estamos, pelo pecado, longe de Deus. Ou seja, este versículo citado por Jesus na cruz não significaria que ele tivesse sido verdadeiramente abandonado, mas que, como sacerdote e chefe do povo de Deus, Jesus Cristo, na verdade, estaria rezando em nosso nome, assumindo a nossa condição de homens e mulheres que, por causa do pecado, abandonaram e foram abandonados por Deus, ficaram distantes de Deus. O professor Manfred Hauck defende que a primeira solução seria a melhor, pois estaria em harmonia com a oração de Jesus no Monte das Oliveiras. A segunda solução parece se distanciar um pouco do sentido literal do Salmo 22. E ao longo da história, Lutero vai interpretar esse pensamento de Agostinho de uma forma errônea.
atribuindo a Jesus o estado de pecado mortal, como nós vimos na parte histórica do nosso curso. Eu acrescento agora uma interpretação que é muito presente na exegese contemporânea, a partir do conhecimento judaico da época de Jesus. O fato é que, na época de Jesus e ainda hoje, os judeus muitas vezes se referem a um salmo invocando as primeiras palavras desse salmo. Uma tradição parecida com essa nós temos no catolicismo. Nós nos referimos a um documento da igreja, por exemplo, citando as primeiras palavras desse documento em latim, Lumen Gentium. São as duas primeiras palavras da Constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Então, a gente muitas vezes só usa essas duas palavras para designar o inteiro documento. A Lumen Gentium diz isso, certo? Ou a Gaudium et Spes diz isso. Ou a Encíclica Rerum Novarum diz isso. Sempre as primeiras palavras do documento acabam se tornando o título e o modo de invocarmos aquele documento. Da mesma forma, os judeus eles citavam o salmo com as primeiras palavras do salmo. Então, Jesus na cruz, ele está realizando um sacrifício de amor, um sacrifício orante, ofertando a sua vida pela salvação de todos os homens. E ao recitar as primeiras palavras do salmo, ele está, na verdade, propondo o Salmo 22 como chave de interpretação do mistério do seu sofrimento, da sua morte redentora na cruz. Então, na verdade, as palavras de Jesus não deveriam se limitar à ideia meu Deus, por que me abandonaste? Mas essas primeiras palavras do Salmo, na verdade, dizem que Jesus está tomando o Salmo 22 como a sua oração naquele momento. Ou seja, cada parte do Salmo, o sofrimento, o abandono, a confiança, o louvor, a esperança, tudo isso, digamos, é invocado por Jesus no momento em que ele recita as primeiras palavras do Salmo. O professor Manfred Hauck, ele recorda que não se deve esquecer também uma afirmação que nós encontramos no Evangelho de São João, que é muito importante. Diz o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 32: Eis que vem a hora, e ela já chegou, em que sereis dispersados, cada qual para o seu lado, e me deixareis sozinhos. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Então, nesse texto, justamente se recorda que o Pai não deixa o Filho só. Concluímos, voltando a tocar num ponto já mencionado por nós nesta nossa aula. Quando Jesus morre, nós lemos um trecho de Santo Tomás a este respeito, o corpo de Jesus continua unido à natureza divina de Jesus na pessoa do Verbo encarnado, assim como a alma de Jesus continua unida à natureza divina na pessoa do Verbo encarnado. Ou seja, a morte humana de Jesus significa uma verdadeira ruptura, mas não entre a natureza humana e a natureza divina. Não é o fim da união hipostática, mas a ruptura que acontece é a nível de natureza humana. É a ruptura entre corpo e alma humanos de Jesus. A alma de Jesus unida à pessoa do Verbo, unida à natureza divina na pessoa do Verbo, ela vai depois descer à mansão dos mortos, digamos assim, e concluamos esse ponto. O corpo de Jesus, que é sepultado,
que continua unido à natureza divina, esse corpo ele vai ser preservado de toda a corrupção. Ele vai ser preservado da natural corrupção que aflige o corpo humano, um corpo humano que morre, ou o corpo de uma pessoa que morre, para melhor dizermos. Ou seja, o Verbo de Deus que se encarnou, morreu. Jesus Cristo experimentou a morte humana, ou seja, a ruptura entre corpo e alma, mas o seu corpo ficou preservado no sepulcro de todo tipo de... Queremos concluir a nossa aula citando um parágrafo da obra de Ocaris, Mateuseco e Riestra, O Mistério de Cristo. Traduzo literalmente do italiano. O para sempre da encarnação nos ajuda a compreender que Jesus não é apenas um meio para a salvação dos homens, mas Ele é Ele mesmo a salvação. Nos ajuda também a compreender a grande dignidade do homem, cuja fonte é o amor de Deus pela humanidade. Um amor que levou o Verbo a se encarnar para nos salvar, para nos dar a possibilidade de nos divinizarmos nele, por ele, com ele e nele. Que Deus nos ajude a olhar com maior amor o mistério da encarnação do Verbo, nos apaixonarmos por Jesus Cristo, para nos colocarmos sempre mais a seu serviço. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.